Bom dia, Gisele, obrigada, seja bem-vinda. É uma alegria muito grande para a gente estar recebendo você aqui hoje. Peço desculpas pelo atraso, mas tivemos um problema aqui no sistema e como eu tenho aplicativo, estava travando, eu não estava conseguindo ter acesso. Então eu estava aqui com uma assessoria grande de pessoas me ajudando a entrar para acessar o link aqui do evento. Então peço desculpas a você, a todos que estão aí presentes por esse atraso. Quero agradecer a presença de todos, dizer que é uma grande satisfação para o GPED, para a FACED, estar recebendo a Gisele hoje para falar sobre vivências profissionais e sentidos para a formação, um olhar histórico-cultural. Essa palestra ela é parte de um processo formativo que vem sendo desenvolvido dentro de um curso, sendo coordenado por mim, pela Sônia, e também por uma equipe do próprio grupo de estudos. Nós temos uma alegria muito grande poder estarmos trabalhando com supervisores, professores, pesquisadores, vários profissionais da área, e a gente tem muita satisfação de poder, nesse momento, compartilhar com você dos seus estudos sobre esse aspecto específico da teoria, e a gente tem certeza que você vai trazer muitas contribuições para as nossas reflexões. Então, desde já, agradeço. Tá? Vou passar a palavra para a Sônia, que vai apresentar a nossa convidada, e em seguida a gente pode dar início à sua fala. Muito obrigada. Sou a Sônia e estou à frente, juntamente com a Andrea, como ela disse, desse curso, né? É um curso que nós estamos fazendo um processo formativo como parte de uma pesquisa, é um curso para supervisores escolares, e diante da importância da palestra, do tema, nós abrimos então a palestra para o público de educadores, para que possamos aí hoje aprender juntos e trocar aí alguns conhecimentos. Agradecer a participação de todos vocês, então, será um momento aí de muitas aprendizagens, de ruptura, desenvolvimento. Informar, então, também que nós temos como parceiros aí a Faculdade de Educação, como a Andrea colocou alguns parceiros da UFO, temos aí o grupo GPED, que é o Grupo de Estudos e Pesquisas em Didática Desenvolvimental e Profissionalização Docente, a SEAD UFO, que é o Centro de Educação à Distância, e estamos em parceria também, né, com a CIEX, com a PROEX, que é a Pró-Reitoria de Extensão da UFO. E então, assim, esse curso ele está proporcionando aí alguns estudos e alguns eventos para que vocês possam também ter a oportunidade de aprender conosco. Oi, Sônia. Oi, Andrea. Muito obrigada pelo convite. É um prazer e uma honra estar aqui com vocês hoje, né? Conversando aí com as supervisoras e também demais interessados. Então, gente, eu fico até achando muito curioso, né? Porque acho que essa já deve ser, eu acho, a terceira ou quarta vez que eu falo um pouco sobre a relação entre vivência e experiência, né? Nunca com um público voltado para um público de supervisores de ensino, mas sempre educadores. E acho até interessante, né? Depois, se vocês quiserem dar uma opinião também, é o porquê desse interesse, que me disseram até tem a ver com certos aspectos não sei se, acho que da atual base comum curricular, alguma coisa assim, que inclui, né, algumas referências à noção ali de vivência e experiência, alguma coisa assim. Gente, então, esse é um tema já com bastante lastro na história da psicologia, mesmo antes do Vygotsky, né? A ideia de vivência e experiência, a princípio, ela se origina na filosofia, né? E no pensamento alemão. Vocês talvez estejam familiarizadas com a ideia de vivência do Walter Benjamin, que no alemão é representada pela palavra Erlebnis, e que traduzida para o russo é traduzida como переживание.
enquanto que experiências, né, no alemão, Erfahrung, no russo, em geral, o termo mais próximo seria Opit. São dois termos ali que no alemão eles vão ter uma acepção bem diferente mesmo, né? Eles vão ser termos bastante diferentes. Para nós, no português, essas diferenças elas tendem a se borrar um pouco. Então, e é por isso que é interessante parar para refletir, né, como elas são, aí, o que elas significam. E aí eu trouxe, então, para vocês a apresentação de um trabalho um pouco mais recente, né, que eu fiz e passei ali para vocês, aquele texto, Uma Definição Indefinida, que procura dar conta dessas diferenças, que, como eu falei, surgiram muito desse diálogo com os educadores, né. E aí depois, no segundo momento também, vai ser muito bacana poder conversar com vocês sobre essas diferenças, né? E a maneira pela qual a gente pode mesmo fazer sentido de tudo isso e, de alguma maneira, que isso possa ter um papel formativo, um papel que auxilie, né? Que não fique aquele conhecimento solto, né? Que não chega a integrar, eu acho, a nossa consciência, mas sim que exista falar também em termos vigotskianos, né, que seja possível atribuir sentido a esse conceito. Então, mais uma vez, agradeço aí a vocês, né, a Sônia e a Andréia, né, parceira sempre aí, a gente, né, de vez em quando faz alguma atividade junto aí, né, Andréia? E, então, muito obrigada e espero que a gente possa conversar um pouquinho ao fim aqui da apresentação, tá bom? Gente, então, eu vou aqui mostrar para vocês tem aqui alguns slides. Eu continuo vendo provavelmente eu consegui ver o que vocês postarem no chat também, de repente dá para fazer uma conversa esclarecendo dúvidas. Estou no Facebook, gente, se vocês quiserem me encontrar, tá aqui o endereço e também no Academia para vocês acessarem os meus textos. Tem o livro, né, Emoções e Vivências em Vygotsky, e também a tese de doutorado, que é uma versão mais antiga, ainda mais primitiva, vamos dizer assim, depois, anterior ao livro. Eu gostaria também de divulgar para vocês o canal Fundamentos da Psicologia Vygotskiana, que contém um curso que nós demos em 10 aulas, que foi no decorrer da suspensão das aulas, né, antes de começarem as aulas remotas, e que apresenta aí história, filosofia, arte política, os fundamentos, basicamente, né, os 4 eixos aí dos fundamentos da psicologia vygotskiana. Então, a gente vai continuar colocando conteúdo nesse canal, eu convido vocês a conhecerem um pouco mais desse conteúdo, então. Gente, a gente vai fazer uma breve trajetória da explanação aí do conceito de vivência com relação, então, também ao pitch, experiência e contribuições para a psicologia do desenvolvimento. Aqui eu trago para vocês uma breve pesquisa, como eu falei, que foi desencadeada a partir desses diálogos com os educadores, e da leitura desse material aqui, que na verdade é um dossiê, né, que resultou de um evento chamado Simpósio sobre Pirijivani. Ele foi publicado nesse periódico, Mind, Culture and Activity, Mente, Cultura e Atividade, em 2016. Vocês encontram integralmente na internet. E vai ter textos do Fernando Gonzalez Rey, né, já falecido, também do Andy Blunden, e do Nikolai Veresov, que hoje em dia é considerado o principal comentador em um contexto internacional desse conceito de vivências, né? E que está muito conectado aí também às pesquisas sobre educação, algumas delas acabam passando aqui também na minha apresentação. É uma tentativa, né, como o meu doutorado ele foi escrito já há um certo tempo, 2005 a 2019, eu fiz um estudo desse dossiê para me inteirar das questões mais recentes sobre o tema e, né,
potenciais desenvolvimentos e nós aí, né, dificuldades que envolviam esse tema, para também procurar contribuir com o avanço dessas questões. Uma coisa muito interessante também, gente, quando eu comecei a fazer o doutorado, não se falava em vivência no Brasil, basicamente. Eu encontrei apenas 3 referências que eram, nesse momento, né, 2005, 2009, apenas essas 3 referências à ideia de vivência em Vygotsky, uma delas do Bonin, que hoje é professor aposentado, se não me engano, da Federal do Paraná, um texto um pouco maior da Ana Luísa Smolka, numa coletânea que ela organizou em 2006, e também do próprio professor Fernando Gonzalez Rey, que ainda não tinha, eu diria, mergulhado nesse conceito de vivência aí no início dos anos 2000. Né? Ele vai desenvolvendo mais contribuições na última fase da sua produção, né? É coisa mais recente. E aí fico muito intrigada, né, com a quantidade de pesquisas que de repente começam a aparecer sobre o tema das vivências, mais até do que sobre o dos afetos, que de fato era o meu grande interesse de pesquisa. O que aconteceu foi que eu comecei a me deparar, né, comecei a ver esse conceito nas obras de Vygotsky e percebendo que existiam várias irregularidades de tradução. Você pegar o mesmo texto, por exemplo, em espanhol ou em inglês, né, no caso dos textos sobre pedologia, que estão no tomo 4 do espanhol, você via ali a palavra vivência, só que se você pegasse o mesmo tomo, o mesmo conteúdo, no inglês, que vai ter uma numeração diferente, né, dos tomos com relação ao espanhol, eu percebia que aquela palavra ali, né, vivência, ela era ignorada ou ela é traduzida de uma forma muito diferente, como, por exemplo, emotional experience, que é a tradução principal para o inglês até hoje, mas às vezes mesmo como experience. E aí eu ficava sem saber se esse conceito, né, se esse termo era de fato um conceito ou não, se era simplesmente uma escolha dos tradutores, ou se de fato ele identificava um conceito da obra de Vygotsky e se esse conceito era do campo, né, das reflexões sobre emoção. Então, aí isso acabou gerando, vamos dizer, um braço, né, que acabou se tornando parte importante da minha pesquisa, que foi sobre esse conceito de vivências. Acho que uma outra questão que a gente pode se fazer também é uma questão mais de ordem social, né, uma questão mais de ordem cultural, que é a seguinte, quer dizer, por que do interesse por esse conceito, né? Por que tanta pesquisa mais recente sobre esse conceito? Tem até uma co-orientanda de doutorado da UFRN que está fazendo hoje só uma revisão teórica, né? Só uma pesquisa teórica e bibliográfica sobre o conceito de vivência nesse contexto internacional, que não é só no Brasil que ele está sendo tão estudado. Eu não sei o que vocês pensam, mas me parece que existe aí, nós estamos no momento de uma guinada irracionalista mesmo, de uma guinada subjetivista, aquilo que um autor francês chamado Laurent determina a sociedade dos afetos. O título desse livro dele chama Sociedade dos Afetos, e ele fala que isso se refere ao momento de intensificação do irracionalismo. O que para nós, né, no campo do marxismo, é algo que preocupa, chama atenção, e ao mesmo tempo não podemos nos furtar de fazer uma análise, fazer uma reflexão, entender melhor dessa problemática, né? Uma guinada, vamos dizer assim, religiosa, inclusive, da cultura, em que as pessoas voltam a atribuir uma centralidade muito grande à religião na organização do seu cotidiano, na organização das suas comunidades, por exemplo, a diferença de outros momentos em que o político, o comunitário, por exemplo, propriamente dito, que é o comunitário territorial, né? O fato, por exemplo, de que eu me identifique com a comunidade que me cerca, que mora no mesmo local que eu, que vai ter interesses, né? Pessoas que vão ter interesses e preocupações, por exemplo, urbanas e de outra ordem, que são compartilháveis comigo. Não é? E
Mas não é esse o perfil, né, desse nosso momento histórico, digamos assim. Nós vivemos, sim, uma era, um momento de intenso racionalismo, e que provavelmente também tem interesse, aliás, tem uma relação considerável aí com as redes sociais. Eu não sei se vocês já viram os filmes que estão surgindo, né, sobre o papel das redes sociais na conduta e no comportamento, e também sobre a maneira como elas nos influenciam e elas moldam as nossas percepções de mundo e tudo mais. Acho que isso está um pouco mais claro desde a eleição de 2018, mas, de qualquer forma, elas se imiscuem, né, aí na nossa consciência. E, de um certo sentido, né, programam o programador, né, programam o nosso próprio comportamento, muito mais do que nós gostaríamos ou que nós estamos preparados para lidar. Um filme muito interessante está no Netflix, se não me engano, chamado Dilema das Redes. Né? Não deixem de assistir, acho que é muito, muito interessante, inclusive, para vocês como educadores, né? Porque tem algumas ideias e algumas dicas também daquilo que é importante nesse contexto aí da inserção da adolescência, né? E até mesmo das crianças nas redes sociais. Então, para vocês terem uma ideia, eu acho que para fechar esse tópico, quer dizer, do porquê que o tema se torna relevante, que se torna, quer dizer, surge esse grande interesse por um conceito que é relativamente recente na pesquisa vygotskiana, mas o Facebook ele consegue fazer predições bastante acuradas, inclusive dos nossos comportamentos e tomadas de decisão. Quanto mais tempo o Google também, né, com a quantidade de dados que ele coleta dessas nossas escolhas, né, dos sites que nós visitamos, das curtidas que nós damos e tudo mais, eles conseguem, inclusive, nos conhecer melhor do que nós próprios nos conhecemos. Né? E tem uma pesquisa que existe uma psicometria, né, uma psicologia de base muito forte na construção das redes sociais e do Google. Né, uma psicometria de Stanford, né, de várias pessoas que foram colaborando na construção desses mecanismos de busca e dessas redes sociais. E, inclusive, algumas, pela quantidade de cliques que você dá, por exemplo, de curtidas, resposta àqueles testes, não sei se vocês já viram esses testes de personalidade de Facebook, mas eles, né, se vocês responderam ali, então qual personagem de tal série você seria? Eles são testes de verdade, né, eles são criados com uma psicometria de verdade, e eles são muito importantes nessa coleta de dados sobre essas nossas tendências, digamos, né, de personalidade e comportamento. E há quem diga que, analisando mais de 200 curtidas em página e a forma como você interage nas postagens, acontece isso que eu estou dizendo. O Facebook te conhece melhor do que as pessoas mais próximas da sua vida. Então, quer dizer, tem todo aí um processo de determinação da nossa existência que nós ignoramos. Então, é o racionalismo, um certo tipo de estranhamento, né, um certo tipo de alienação no sentido marxiano, que nós, de alguma forma, precisamos também compreender. Então, são esses conceitos de vivências, né, afetos, que, embora sejam, a princípio, né, conceitos que seriam estranhos, esquisitos, no contexto de uma psicologia marxista, sem dúvida, são essenciais. Gente, então aqui a ideia da pesquisa de doutorado, né, já relativamente antiga, era de analisar esses conceitos ao longo da produção de Vygotsky, de 1890, né, nascido em 1896 e morto em 1934, radiografando a sua composição e gênese epistemológica de 16 a 34, quer dizer, ao longo de toda a sua produção. Que a primeira obra dele foi a Tragédia de ingressando em reunião, mensagem falando para as pessoas na reunião saberem que você está esperando. Obrigado. Se você olhar o convite veio do seu trabalho, escola. Oi, Daniela, seu microfone está ligado. Aí, beleza. Obrigada. Gente, então, algumas perguntas fundamentais que foram
gestando, né, essa pesquisa sobre vivências e afetos. Se eles não se identificam, por exemplo, eles são próximos. Quais são, então, as relações entre esses dois conceitos? Foi uma das perguntas centrais dessa pesquisa. E se a gente tem uma teoria ou uma concepção sobre as emoções e sobre as vivências, e de que forma, então, seria essa teoria e essa concepção? O que a gente pode dizer é que existe todo um continente, né, de emoções, um continente muito diversificado na nossa consciência e que, é claro, né, a psicologia histórica e cultural, que vai vir para o Ocidente, né, a psicologia vigotskiana em particular, que vai vir para o Ocidente, quer dizer, para a Europa e para a América do Norte, e depois para o Sul global, no caso, para o Brasil e os países da América Latina, vai ser um Vygotsky cognitivista, vai ser um Vygotsky que vai olhar para o intelecto, não para os afetos. Quando está claro o imenso interesse que ele tinha também no estudo dessas questões, ainda que um estudo racionalista, que é o que se revela, né, nas suas bases marxistas, e secundariamente também Spinoza, que foi um autor que estudou bastante dos afetos, um filósofo do século XVII. Gente, aqui os textos principais para esse debate sobre vivências, se vocês quiserem saber mais, pesquisar mais, eu acabei sublinhando aqui, destacando os principais. Um deles vocês estão lendo, né, pelo que a Sônia me falou essa semana, que é a questão do meio na pedologia, a 4ª aula do Conferência sobre Pedologia, ou Lições sobre Pedologia. A gente tem também um outro, eu diria esses dois aqui, talvez sejam os mais importantes, para entender o que é a última acepção de vivência na obra de Vygotsky. Porque o conceito vai mudar, né, ao longo da obra dele, desde a tragédia de Hamlet, passando pela psicologia da arte, até chegar aos seus textos pedológicos, onde esse conceito, de fato, vai adquirir um estatuto, vamos dizer, como diria o Veresov, né, um estatuto de uma categoria, né, um estatuto metodológico, propriamente dito, que ele vai ter uma noção, vamos dizer assim, vai ter uma base mais teórica, importante, sim, na psicologia da arte ele é um conceito fundamental também, mas naquilo que nos interessa mais aqui, que é uma teoria do desenvolvimento, ele vai se robustecer e vai ganhar mais espaço no fim da obra, particularmente nesses dois textos, que são textos um tanto quanto problemáticos em alguns pontos, como eu vou falar também para vocês. Bom, em short, né, tentando encurtar aqui essa relação entre vivências e afetos, porque isso sempre aparece, quer dizer, toda vivência afetiva, a vivência ela é desse campo dos afetos exclusivamente? A resposta é que as emoções, elas constituem, digamos assim, compõem parte das vivências, mas elas não são, no seu todo, vivências. Apenas nos primeiros textos, aqueles que eu mostrei para vocês aqui, olha, nesse texto aqui existe sim uma identidade. Se vocês chegarem a ler esse texto, que é um texto muito interessante de crítica de arte, o Vygotsky vai dizer que ele vai escrever a vivência dele, né, a vivência de leitor da tragédia de Hamlet do Shakespeare. Então, que tem o mesmo, basicamente o mesmo título do próprio Hamlet, né? O Hamlet no original se chama só Hamlet, e aí esse texto aqui do Vygotsky se chama Tragédia de Hamlet. E que vai ser idêntico a uma emoção da peça. Isso ele vai estar muito mais próximo do russo convencional, vamos dizer assim. Porque vivência vai ter basicamente dois sentidos no russo, um que é um sentido culto e o outro que é coloquial. Aqui ele está perto desse sentido culto, que era bastante popular nesse momento, né, nesses meios da literatura, principalmente, particularmente no âmbito da crítica simbolista. Esse é um texto que talvez seja o único texto irracionalista do Vygotsky, vamos dizer assim, em que ele mergulha, então, nessa empreitada muito difícil de comunicar as vivências dessa peça tão enigmática, né, de tão difícil compreensão. Mas aqui ele já enuncia alguns fundamentos, né, algumas ideias, que de alguma forma vão se apresentar também em outros textos, né? E aqui
ele vai dizer, tem um trecho muito interessante da tragédia de Hamlet, que a peça é como se fosse uma casa de espelhos, em que cada um dos demais personagens reflete Hamlet de uma determinada maneira. Não sei se vocês já viram Casa de Espelhos, né? Vocês já viram, foram em parque de diversão, uma coisa assim. Penso que aí as mães talvez tenham acompanhado, né? Antes da pandemia, as crianças a esses espaços, é muito legal, né? Muito interessante, porque aí os espelhos, eles criam distorções da sua imagem. Não é a sua imagem tal como você vê no espelho de uma superfície plana. E é dessa forma que os outros personagens da peça, eles também vão enxergar o Hamlet. Então, alguns deles vão achar que ele está louco, outros que ele apenas está fingindo, né? Porque a peça começa quando o Hamlet encontra ele está, os amigos o chamam, se não me engano, e ele se encontra com um fantasma. Que teoricamente seria o fantasma do pai dele. E esse fantasma diz a ele que ele deve vingar a morte, né, do pai, porque o pai tinha sido assassinado pelo próprio irmão, e que então tinha se tornado rei. E o Hamlet, ele fica nessa tensão existencial entre o aqui e o além, né? É bem uma passagem, uma peça do fim ali do Renascimento. Esse momento em que o próprio homem, ele se vê dividido entre essa esfera física, mundana, e a esfera espiritual, divina e tudo mais. Então, essa tensão, esse conflito existencial, ele é constitutivo dessas vivências de si, do próprio Hamlet. E aí ele vai ter, né, a mulher amada, ali, a Ofélia, que vai de alguma forma ficar confusa e muito magoada com algumas das palavras dele. Vai ter outros que vão considerar que ele está assim louco, né? O Polônio, pai da Ofélia e tudo mais. O Cláudio, que é o irmão do pai, né? Que é de fato o assassino do pai. Ele fica muito preocupado e muito desconfiado, né? Com essa loucura, porque loucura num grande homem, segundo ele, seria um mau sinal. Então ele fica muito vamos dizer assim, com a pulga atrás da orelha, né? Se o Hamlet vai de fato fazer alguma coisa com ele e tudo mais. Então, quer dizer, essa tragédia é uma casa de espelhos, né? E nesse sentido, interessante que o Vygotsky não fala em prisma, né? Que é uma metáfora que vai surgir, como vocês leram aí, na questão do meio na pedologia. E ele vai usar, quer dizer, a metáfora do espelho, ela é mais comum quando ele fala da consciência ao longo da sua obra, mas sempre a ideia de um espelho modificado, né? Um espelho que não vai mostrar o mundo exatamente como ele é, mas sim de acordo com as possibilidades dele, com a nossa constituição biopsicossocial, digamos assim, com as características também do nosso cérebro, da maneira como ele pode captar os elementos, as impressões do mundo externo e do mundo interno. Os gestaltistas, os pais do Vygotsky, que gostavam muito, acabam mostrando essas peculiaridades, por exemplo, da nossa percepção. O fato de que, por exemplo, a nossa percepção de contrastes ela é muito ruim, né? Eu não sei se vocês já viram algumas daquelas figuras que são muito comuns em aulas sobre Gestalt, coisa e tal. Posso depois mostrar para vocês aqui se não tiver um tempo. Mas, por exemplo, quando a gente vê imagens coloridas que tem um contraste muito grande, vamos supor uma mistura de um violeta muito forte com preto, com branco, a nossa visão se embaralha e nós temos a impressão de estar vendo movimento. Quando, na verdade, é porque a nossa percepção de contraste não é boa. Isso em toda a nossa espécie. E vai começar a gente se perguntar, né, a pesquisa na história da psicologia vai começar a se perguntar, então, por que isso acontece? Para os gestaltistas, isso vai ter também uma função evolutiva, né, uma função, digamos, de nos defender contra potenciais ameaças, porque o movimento, é importante que a gente perceba o movimento. Né? Então, tem uma certa exacerbação dessa nossa capacidade de perceber o movimento, quer dizer, se é um predador que está vindo, se é uma coisa assim. Então, isso
determina essa nossa visão pobre do contraste, por exemplo, né? E entre outras, quer dizer, peculiaridades e características que são próprias da nossa constituição também biológica. Bom, então aqui, quer dizer, para tentar sintetizar, as emoções, elas são parte apenas da nossa consciência. Elas são funções psíquicas culturizadas que apresentam diferentes lugares em nosso sistema psíquico. As emoções, elas vão mudando de lugar ao longo da nossa ontogênese. A princípio, elas ocupam um lugar central e fundido, né, com outras ainda pré-funções, digamos assim, ou funções de ordem exclusivamente biológica. O choro do recém-nascido, por exemplo, da criança pequena, ele é um choro afetado, né, um choro em que todo o movimento do corpo se expressa, que vai ter um conteúdo aí, digamos, biologicamente programado e uma forte ligação com uma sensação. Se você der um barulho muito forte do lado de uma criança pequena, a criança pode se desencadear, se não me engano, aquele reflexo de Moro, né? Acho que é esse o nome, em que a criança se assusta, né? O startling reaction, né? Uma reação de susto, e a criança começa a chorar. Então, quer dizer, tem uma conexão muito próxima entre a sensação e essa resposta emocional. Essa resposta, quer dizer, que mostra uma modificação do estado do organismo, que as emoções estão basicamente, tem essa função, quer dizer, de orientação do pensamento e da ação, vai dizer o último Vygotsky, e de modificação aí do estado do organismo, que significa também do organismo, né, e da mente, né, do corpo e da mente, que vai ter uma função também de preparação para outras respostas. Então, as emoções não são equivalentes à ideia de vivência que vai se esboçando no Vygotsky depois da tragédia de Hamlet. Na psicologia da arte, a ideia de vivência ela já não é equivalente a emoções, né? Bom, só que essas duas categorias, vocês vão ver, em geral, elas se apresentam relativamente próximas, né? Por quê? A meu ver, porque a dimensão interna, subjetiva, interiorizada das emoções é muito mais ampla, muito mais profunda do que a sua dimensão externa. E as vivências são, no último Vygotsky principalmente, por exemplo, na crise dos 7 anos e na questão do meio na pedologia, a relação interna da consciência com o meio. Então, por isso que você vai ver, quer dizer, é uma faceta fundamental dessa nossa relação com o meio vai ser, então, a possibilidade da gente ser afetado, da gente mudar de estado em relação com o encontro das nossas necessidades com aquilo que acontece no nosso meio social. Então, por isso que elas são, em geral, próximas. Os Vygotsky vai usar a ideia de vivência, né, como uma acepção que vai contemplar praticamente todos os conteúdos do psiquismo. Ele vai falar também, por exemplo, em vivência intelectual, não apenas em vivência emocional e tudo mais. Acho que alguém tinha pedido para fazer uma pergunta. Eu vi que estava alguém com um levante a mão aqui. Se alguém quiser fazer, pode ficar à vontade, gente. Bom, beleza. Enquanto isso, eu vou seguindo aqui. Gente, aí a gente não tem ainda uma teoria em Vygotsky, uma teoria das emoções e vivências, eu diria. Você vai ter uma concepção que apenas mais recentemente a gente está desenvolvendo, aperfeiçoando, né? E tentando traçar suas contribuições também de ordem pedagógica no comentário mais recente. E o Vygotsky vai apontar, né, mesmo com um autor sem dúvida de base marxista, a importância também de Spinoza para o futuro de uma psicologia das emoções, que tem uma teoria dos afetos incrível, né, maravilhosa. Spinoza, por muitos é considerado também um autor materialista, só que é o materialismo tal como ele era entendido no século XVII, e na Ética 3, né, a principal obra de Spinoza é a sua Ética, e ela vai se dividir em 5 partes. Na parte 3, é que ele vai traçar a sua teoria dos afetos, ele vai classificar os afetos, né?
Então, por exemplo, o que é o amor? O amor é a alegria acompanhado da ideia de uma causa exterior. O que é o ódio? A tristeza acompanhada de uma ideia, da ideia de uma causa exterior. E a partir disso ele vai traçar o que é inveja, o que é o ódio, enfim, o que é a autoderrisão, o que é a arrogância e vários outros afetos. Vale muito a pena, e de alguma maneira, quer dizer, ele também existe, né? Ele é considerado um autor monista e ele vai explicando como muda em conjunto a nossa mente, o nosso corpo, que é também uma ideia central na psicologia do Vygotsky, né? Como a gente vai ter nesse processo também educacional, o processo de constituição do novo homem socialista, que é o grande objetivo da sua obra, era necessário entender que, como diria Spinoza, por exemplo, nós não conhecíamos todas as capacidades humanas. Por exemplo, todas as capacidades do corpo. Ele abre a sua psicologia da arte com essa citação, né, falando na psicologia da arte dessa constituição do homem do futuro. Tanto que no nosso novo grupo de pesquisa aqui, né, de fundamentos de psicologia vygotskiana, nós vamos atribuir uma centralidade a essa noção de psicologia dos picos, ou psicologia dos cumes, que ele chamava de Vershnaya Psichologia, né, a psicologia dos cumes, justamente, psicologia desse homem que está em processo de constituição, que está em processo, quer dizer, de superação, da alienação, de superação aí da unilateralidade no modo de produção capitalista. Que esse tema do homem unilateral, ele aparece, por exemplo, na psicologia da arte, embora com outras nuances, né? Algumas diferenças que eram próprias ali do marxismo russo naquele momento, 1924. Nossa, já são quase 10 horas, eu nem comecei ainda. Gente, pessoal, então aqui, olha, a gente vai ter esses diversos, se vocês forem pesquisar textos aí, principalmente que eu vejo muito pessoal usar inglês e espanhol, a gente vai ter essas traduções em inglês, emotional experience, e em espanhol, às vezes, Pirigivani, que é o termo em russo, né, vivência, vai ser traduzido como sensação ou emoção. Mas as traduções em espanhol, no geral, elas são boas, né? Embora tenha certos deslizes, né? Às vezes vocês não vão ver, isso que é o pior, né? De um erro de tradução. Porque é preciso pegar no russo para poder saber que existe o erro. Mas às vezes foi traduzido de fato como sensação ou emoção, que era Pirigivani, e às vezes o termo foi ignorado. Por que acontece? Muitas vezes falta um preparador da tradução, que além do tradutor é preciso ter o preparador. Então, segundo diz a minha amiga Priscila Marques, ela sempre comenta isso, quer dizer, que é preciso ter alguém que avise o tradutor de termos que são conceitos na obra do autor. Porque senão o tradutor, para fazer uma boa tradução, evitar, por exemplo, ser repetitivo e tudo mais, ele vai escolher termos equivalentes. Só que aí esses termos, numa tradução que tem conteúdo mais técnico e científico, essas mudanças, né, essa polissemia, pode ser bastante nociva, que é o que a gente vê aqui nesse conceito de vivência. Ele é um conceito, o termo em si, Pirigivani, ele se apresenta em praticamente todos os livros do Vygotsky, né? Ele é um termo bastante frequente até. Só que, como vários outros termos, ele não é muito bem definido. Então, mesmo para traçar, por exemplo, o conteúdo do conceito de emoção, eu acabei pegando de definições tácitas, vamos dizer assim, né? Muito a partir da relação entre texto e subtexto, das repetições, né? Em que contexto o Vygotsky usa esse termo, e isso também com vivência aconteceu bastante. Então, a gente vai ter o sentido coloquial de vivência, é sofrimento. Se você perguntar, sofrimento ou uma situação difícil de vida, né? Então, digamos, sei lá, você perdeu um parente, né? Alguma pessoa próxima,
E aí, é costume que você diga, eu atravessei uma situação difícil de vida. Eu atravessei, não sei, a morte de um tio, por exemplo, do meu pai, e a perigivala, né? Então, quer dizer que eu passei por ela. Talvez uma tradução mais adequada de vivência, isso eu tenho pensado nos tempos para cá, seria transvivência, porque tem esse prefixo em russo aqui que é peri, né? Que seria trans, que seria atravessar. Então, я переехала улицу. Eu atravessei a rua. Tá certo? Atravessei no sentido só, porque tem... Os verbos de movimento em russo são bastante complicados, tá certo, gente? Mas essa noção de peri, ela vem com a noção de atravessar. Bom, e o Vygotsky, ele vai usar isso de uma forma muito peculiar. Não é exatamente o sentido culto em russo. Ele é próximo do sentido russo, mas vão ter sentidos que ele mesmo vai atribuir e que ele vai constituir, principalmente no fim ali da sua produção. A vivência, ela diferencia-se das emoções e elas, né, por serem mais unitárias, singulares e até mesmo de difícil classificação, elas têm uma natureza antipredicativa, isso aqui é bastante interessante quando a gente pensa das vivências, né? Então, essa noção de, a princípio, ser uma experiência bruta, uma experiência não processada, né? O mundo tal como se apresenta a consciência, a relação interna da consciência com o mundo. Antes, em geral, que eu tenha, de modo geral, eu não processo essa apresentação do mundo, vamos dizer assim. Então, essa unidade sistêmica da consciência também da relação personalidade-meio, uma unidade dinâmica que contém o meio e a personalidade da criança, é disso que ele fala nesses dois textos, a crise dos 7 anos, e também a questão do meio na pedagogia. É, a princípio, uma espécie de campo psicológico unitário que contém criança e meio, sendo aí clara a influência do Kurt Lewin. Que o Kurt Lewin, no final também dos anos 30, ele vai fazer proposta de uma nova psicologia, que vem a ser a sua psicologia estrutural. Ao contrário do que se diz, o Lewin ele não era exatamente um gestaltista, embora ele fosse próximo da Gestalt, mas ele não era do núcleo duro da psicologia da Gestalt. E aí o Kurt Lewin ele vai escrever um texto que o Vygotsky gostou muito, que ele comenta nas cartas, falando do modo aristotélico e galilaico de pensar em psicologia, dizendo que a psicologia até então tinha se ocupado muito de traçar elementos muito estáticos, né? Sem procurar conceitos que englobassem a relação do sujeito com o meio. E, nesse sentido, a psicologia ela precisava ser muito mais uma ciência dos contextos. E isso, no senso comum, está muito presente até hoje. E está muito presente, por exemplo, na história, eu diria que da maior das psicologias, do ponto de vista quantitativo, que é a psicologia americana. Né? A psicologia, de fato, ela vai se constituir, se desenvolver, se consolidar no território americano mais do que no território dos Estados Unidos, né? Mais do que em qualquer outro lugar do mundo. Né? A Associação Americana de Psicologia, até hoje, é a maior associação do mundo. E ela vai, inclusive, tomar espaço na Europa depois da Segunda Guerra Mundial, que os laboratórios de psicologia vão sendo destruídos, né, na guerra, e eles vão ser reconstruídos muitas vezes com bases americanas. Então, gente, aí o Kurt Lewin ele vai falar dessa necessidade da gente parar de pensar nas pessoas também como essências. Né? A gente tem, mesmo no conceito de personalidade, historicamente, que vai vir da Europa e dos Estados Unidos para o Brasil, existe esse equívoco. Então, essa noção de que a gente tem certas características, né, um certo conjunto de características que vai ser imutável ao longo da sua vida. Né? Então, por exemplo, vocês estão ali com a criança na escola, né, a criança em um contexto de escolarização, e isso a gente percebe muito os professores falarem, né? Certa criança é de uma certa maneira.
Essa é uma ideia essencialista do que é o ser sujeito e se formar sujeito, tanto mais um sujeito que está num processo de rápida transformação, que é o caso de uma criança. Então, Levin vai dizer que é um grande erro da psicologia buscar definir sujeitos sem olhar para os contextos em que eles são definidos. E uma nova psicologia, ela precisaria dar conta de pensar, assim, nesses contextos, né, e nessa relação do sujeito com os contextos. O Vygotsky, ao constituir esse novo momento do conceito de vivência, eu gosto muito de uma ideia do Boris Meshcheryakov, que vai ter... Ele escreveu também um texto para aquele dossiê Vygotsky, né, que eu organizei, que foi o dossiê da psicologia USP, que não sei qual tradução vocês estão usando, mas foi a primeira tradução em português. Ele escreveu um texto chamado Ideias de Vygotsky para uma ciência de desenvolvimento infantil, se não me engano, em 2010 também. E aí, ali ele comenta essa noção de que a vivência é um conceito híbrido, é um conceito que abarca o sujeito e o meio. Sem a pessoa, né, ou personalidade e o meio, você não tem o conceito. Quer dizer, sem uma certa personalidade no sentido cultural, né, de uma pessoa que se constitui numa relação com a cultura. Não é essa noção essencialista, que característica aí, por exemplo, da psicologia norte-americana. Mas sem esse encontro, sem esses dois polos, né, por isso que ele é um conceito híbrido, ele é um conceito que vai ter dois polos. Você vai ter aqui o sujeito, aqui o meio, e eles vão se encontrar, né? Então, aí tem muito essa influência da noção de campo psicológico do Kurt Lewin. Você só vai conseguir entender a vivência se você entender a relação, porque o Vygotsky se interessava, né, como um autor marxista, pelo entendimento das relações e não de sujeitos ou situações isoladas. Então, aqui uma citação que eu trouxe aqui da questão do meio na pedagogia: a vivência é uma unidade na qual, por um lado, de modo indivisível, o meio, aquilo que se vivencia, está representado. A vivência sempre se liga àquilo que está localizado fora da pessoa. Isso é em russo, Tchilaviek, né? E, por outro lado, está representado como eu vivencio isso, ou seja, todas as particularidades da personalidade e todas as particularidades do meio são apresentadas na vivência. Tanto aquilo que é retirado do meio, todos os elementos que possuem relação com dada personalidade, como aquilo que é retirado da personalidade, todos os traços de seu caráter. Então, numa determinada vivência, a gente vai ter, né, também, para encurtar aqui, certas características do sujeito em relação com o meio. Você pode ter depois uma situação, vivenciar, por exemplo, uma situação muito parecida com outra que você já tenha vivenciado, só que essa nova situação, ela suscita, né, vamos dizer assim, outros elementos da sua constituição cultural, outros elementos da sua personalidade. Por isso, então, que a gente não pode... Por isso que ele é um conceito aberto, né? Ele é um conceito sempre indeterminado. Ele é um conceito que mostra essa nossa abertura da nossa consciência e esse potencial de encontro que ela vai ter em diferentes situações. Muitas vezes você pode assistir um filme, por exemplo, ou ler um livro que não te desperte, vamos dizer assim, não suscite afetos e não vai trazer novas vivências, né? Um livro, um filme que não desperta, por exemplo, não te desperta intelectualmente, né? Não suscita aí um trabalho cognitivo, né? Como acontece com um bom livro de literatura mesmo, né? Com uma boa peça de teatro. Você lê o Hamlet e você fica eletrizado para saber o que vai acontecer, e você fica se perguntando, né, por que ele não se movimenta, por que ele não age, afinal, né? Nós sabemos que ele tem essa tarefa aí de vingar o seu pai, alguma coisa assim, só que ao mesmo tempo, quer dizer, nós sentimos o conflito dele, a dificuldade dele de acreditar plenamente naquele fato que tinha acontecido, né? Essa busca dele por uma prova. Então a gente vai ter emoções que são relacionadas à forma, que é esse adiamento, né, construção do enredo, e outras que são relacionadas ao conteúdo, que é propriamente o material.
são os dois conceitos que o Vygotsky se utiliza na psicologia da arte. Então, a catarse, né, na vivência estética, ela vem do curto-circuito entre essas duas fontes do afeto, e que vão se dar no contexto em que a curiosidade também, né, em que a cognição, o conhecimento se faz essencial. Então, se a gente forma contato com uma grande obra de arte, a gente primeiro vivencia, em geral, diz Vygotsky, depois a gente começa a mergulhar naquela vivência, a gente começa a explorar, né, vamos dizer assim, analisar, né, mas por que acontece isso, por que acontece aquilo, e de que maneira, né, como a nossa empatia pode nos levar até a chorar pelo destino de um certo personagem. Mas aí vai dizer o Vygotsky que nós vamos, de alguma maneira, colocar ali as nossas próprias dores, as nossas próprias dificuldades. E a arte são, então, emoções inteligentes, elas vão fazer todo esse processo aí de ordenação dos afetos. Quando vocês veem essa ideia de ordem, de conexão dos afetos no Spinoza, essa é uma ideia originalmente spinozana, vocês virem isso no Vygotsky, essa é uma ideia originalmente spinozana que vai se apresentar aí também. E essa noção, essa necessidade da gente ordenar as vivências que a princípio se apresentam, então essa característica não processada, né, essa apresentação do mundo sem que eu compreenda a princípio o que está acontecendo, ela vai ser um trabalho psíquico também fundamental e também um trabalho relacional, um trabalho que o professor precisa realizar. Cada vez que você traz uma obra de arte, esse semestre, por exemplo, no ensino remoto, uma das atividades assíncronas que eu dei foi com o poema do Álvaro de Campos. Um poema lindíssimo, não sei se vocês já leram, chamado Dois Excertos de Odes. A primeira ode é a Ode à Noite. E ali eu pedi para que os alunos comentassem, né, aquele poema à luz da noção lá de subjetividade privatizada que a gente estava estudando e tudo mais. Então, quer dizer, e depois, quer dizer, eles dão ali a sua interpretação e eu dialogo com eles, deram uma interpretação deles, eu dialoguei com eles procurando também, além de aprender com a leitura que eles fizeram, mas apontando também alguns outros aspectos que respondiam, né, por essa noção de maravilha e mesmo por essa delicadeza que a gente sente ao ler o poema, né? Essa delicadeza e, ao mesmo tempo, a brutalidade da própria relação entre a noite e a morte que se coloca nesse poema. Gente, então, aqui, quer dizer, a gente percebe, então, um pouco essa ideia, né, que nós temos, né, grosso modo, na vida cotidiana, essa noção de que nós percebemos que diferentes pessoas, né, diferentes personalidades vão vivenciar o mundo de diferentes maneiras. E, como eu falei, muitas vezes, encontros que seriam em tese iguais, eles não são exatamente iguais, porque os elementos aí também da pessoa, da personalidade que são mobilizados são diferentes. Bom, isso também se explica porque aí uma função psicológica pode desempenhar um papel primário ou secundário na consciência e na personalidade, na hierarquia dos sistemas psicológicos. Então, quer dizer, dependendo, por exemplo, das condições prévias que eu estava vivenciando, né, se eu estava contrariado, se eu estava num estado mais neutro, né, se eu estava contente, um novo encontro, por exemplo, com uma obra de arte, um novo encontro com uma determinada pessoa vai suscitar também diferentes funções psicológicas. E as vivências, elas são uma categoria dinâmica e sistêmica, como eu falei para vocês. Elas referem à própria relação interna da consciência com o meio. E isso pode significar que diferentes funções psicológicas, então, também estão ativas e se apresentam nessa relação com o meio. Talvez vocês já tenham visto estudos de neuroimagem, muitas vezes muito mal interpretados, inclusive, né? Mas estudos de neuroimagem que você mapeia ali o cérebro em funcionamento e você olha lá para uma determinada estrutura,
uma estrutura cerebral chamada amígdala, por exemplo. Não é a mesma amígdala da faringe, né? Essa que a gente tira, enfim. Mas a estrutura cerebral chamada amígdala. Muita gente vai ver que perante, por exemplo, faces, né? Apresenta ali para o sujeito algumas imagens, por exemplo, fotos de pessoas amedrontadas. A amígdala, ela estala, digamos, né? Ela é recrutada, ela tem uma função estimulatória da amígdala. Muita gente vai dizer, não, mas então essa que é a estrutura do medo. De verdade, essa é uma leitura muito frágil, né, do próprio funcionamento do cérebro. Porque não é o fato de que uma determinada estrutura está consumindo mais oxigênio que as demais estruturas elas estão silentes, elas estão mortas. Mas simplesmente que ela ocupa um papel de figura nessa relação do sujeito com aquele determinado estímulo e com a situação experimental de uma forma mais abrangente. Então, é nesse sentido que as vivências, como eu falei, elas vão variar. Você vai ter relações aí de figura e de fundo na consciência. Certo? Então, irracional, passividade e atividade, caráter determinante e determinado de sua atividade convivem lado a lado na consciência humana como, então, um sistema. Bom, tentando adiantar aqui, o Nikolai Veresov e a Marilyn Fleer aqui, mas particularmente o Veresov, tentam trazer o conceito mais para o campo da teoria do desenvolvimento, que é onde vocês veem também na questão do meio, na pedologia, e que é preciso desenvolver como um conceito articulado a outros aí da psicologia vygotskiana. Gisele, oi, pode falar. Um momento. Você prefere responder às questões no final ou você prefere que a gente vá colocando à medida que você for falando? Tem questões? Só tem uma colocação aqui por enquanto, mas aí eu te pergunto se forem surgindo mais, se você prefere deixar tudo para o final ou você quer já ir comentando, que eu não te perguntei no início, até me desculpe. Então, Sônia, eu queria só adiantar aqui mais um pouquinho para chegar, que agora que eu estou chegando no básico, né? Então a gente deixa para o final, aí a gente vai colocando e coloca a pessoa, se ela quiser interagir com você, né? Pode ser, então? Ok, obrigada, Sônia. Tá obrigada. Então, aqui, olha, gente, então aí a gente vai ter um outro conceito na obra de Vygotsky, que é o conceito de experiência propriamente dita. E a gente fica no português numa situação engraçada, né? Porque quando você vai definir, e eu mesmo fiz isso hoje, sem explicar exatamente o que eu estava querendo dizer, né? Mas você vai definir vivência. A primeira coisa que você vai dizer é que vivências são experiências do sujeito com o meio. Isso não é adequado do ponto de vista, no sentido, só se você for dizer com isso que vivência é a experiência imediata do sujeito com o meio. E a gente está um pouquinho, ainda não está muito certo, mas está um pouquinho mais próximo da intenção do Vygotsky. Porque ele vai ter ali, em russo, experiência também está bem definido como opit, né? E que, em geral, vocês vão ver traduzidos também no espanhol, né? Como experiência, e no português como experiência mesmo. Às vezes tem algumas perdas, mas de modo geral se traduz aqui como experiência. Na psicologia pedagógica, me fale agora qual é um dos primeiros capítulos, né? Ele fala de experiência social, individual e duplicada, se não me engano. O original em russo é opit. E é bastante importante aquele capítulo para entender essa noção de experiência aqui. Ele vai falar como uma certa... A ideia de acúmulo, de alguma maneira, ela é importante nessa noção de experiência. E não nas vivências stricto sensu, né? Ela é um tipo, quer dizer, a ideia de um acúmulo da cultura, da vida individual, né, da sociedade, de que maneira a gente pode internalizar essa experiência, que a princípio é objetiva, e torná-la nossa, interiorizá-la, assim como a gente pode desenvolver nossas próprias experiências, digamos assim.
Então, ela vai ter essa noção aí de um processamento, digamos assim, né? Essa noção de uma integração na consciência, ela é importante nessa ideia de experiência, e não é exatamente assim no caso das vivências. Então, aqui algumas diferenças aí, gente, se quiserem printar a tela, podem ficar à vontade. A palavra vivência, ela define um processo psicológico contável, de alguma forma, divisível, acho talvez excessivo, mas sujeito à apreensão em unidades. Ela é uma das unidades de análise do Vygotsky, né? Essa unidade de análise da relação da personalidade ou consciência com o meio. Enquanto que experiência, ela é incontável, né? Se eu digo, por exemplo, porque ela tem esse sentido de integração, digamos assim, de várias vivências, né, que eu atravessei. Então, se eu digo, eu tenho experiência profissional, né, ou, digamos, nossa, tal pessoa tem uma grande experiência sexual, né, ou como é que foi a tua experiência familiar, digamos assim. Você não diz quantas experiências profissionais, em geral, não se fala assim, né, mas experiência profissional a ideia em si de algo que te constitui. Na experiência acumulada, ela tenderia a mediar a constituição das experiências imediatas, as vivências, tal como o todo medeia a constituição das partes, a despeito da qualidade puramente imediata das vivências. Então, ela implica em algo que é tanto potência quanto ato. Vamos dizer, eu tenho experiência profissional como educadora, né? Isso é algo que integra já a minha personalidade. Não as vivências, elas simbolizam esse encontro imediato, né? Quando a gente fala de experiência, a gente está falando de algo que sim é tanto potência como ato, porque você pode não ter processado, digamos assim, essas vivências, né? Você pode não ter integrado essas vivências à sua personalidade. Quando você fala da experiência, de modo geral, essa experiência está integrada, né? Um pouco como a Sofia, lá, da qual o Saviani fala na Pedagogia Histórico-Crítica, Primeiras Aproximações, né? Ele fala de doxa, Sofia e episteme. Então, aqui, quer dizer, a vivência ela é essa unidade de análise que vai ter, então, na sua essência também certas qualidades do todo, mas não necessariamente cada vivência ela vai... As vivências elas podem ser fragmentárias, né? Como eu falei, elas podem não ser integradas nesse todo. De alguma forma, algo de mim se expressa na minha relação com o meio, mas nem tudo. Então, elas podem existir como fragmentos isolados da consciência. Esta, sim, é a síntese psíquica mais complexa que nós conhecemos. Me parece interessante, né, quando Andy Blunden, que é um autor ao qual eu faço muitas críticas nesse texto que eu passei para vocês, mas de alguma forma me parece interessante afirmar a centralidade da relação entre vivência, né, o Pirigivani, e situação de vida do sujeito. De alguma maneira a gente consegue encontrar essas relações também aí de parte todo nessa ideia de vivência. O que a gente pode dizer, então, que a experiência acumulada, ela tende a mediar a constituição das experiências imediatas ou vivências, tal como todo medeia também a constituição das partes. Quer dizer, vamos supor que vocês estejam aqui nesse curso fazendo algumas aulas, né? Fazendo como parte do processo formativo, algumas discussões sobre literatura infantil. E vocês não tinham tido esse tipo de discussão antes. Aí vocês começam, então, também a propor vivências de determinadas obras em literatura infantil, e gradativamente vocês vão... O que acontece? Vocês vão conseguindo analisar essas vivências de uma outra maneira, né? Vocês vão constituindo essas experiências e vocês vão conseguindo, por meio dessa experiência acumulada, trazer vivências com cada vez mais qualidade, vivências de diferentes obras de arte, né, aí nos novos encontros com as crianças. Então, sim, existe uma relação dialética também de parte toda aqui,
entre essas vivências e experiências. Porque a experiência é muito precipitado, né? Aquilo que fica e que é processado, que é integrado à consciência no contexto de diferentes vivências, que podem ser vivências aleatórias, né? Vivências das quais, inclusive, não me lembro. Por quê? Porque eu não atribuí sentido a essas vivências, né? Eu não integrei e processei no contexto maior da minha consciência. E, inclusive, você vai ter, quer dizer, é claro, né? Tudo em termos, assim, stricto sensu no Vygotsky, você vivencia tudo, né? Então, inclusive, rotinas do cotidiano. Então, eu consegui, vamos dizer, né? Todos os dias eu me levanto, tomo banho, tomo café, etc. Só que fica muito pouco disso, né? Como é que eu... será que num determinado dia eu posso tomar banho e levantar e no outro não? Será que isso é relevante? Será que isso fica na minha consciência depois? É de se duvidar, né? Então, esse caráter mais repetitivo, ele tende a ser eliminado. E o que fica, de fato, são vivências que se singularizam, né? Vivências que nós conseguimos nos lembrar pelo contraste com relação aos demais, né? E, em geral, vivências que têm um teor afetivo também mais forte, né? Bom, não obstante, ela se expõe à experiência, né? Efetiva-se, realiza-se e se desenvolve no campo das vivências, das atividades concretas, dos desencontros, por exemplo, entre trabalho prescrito e realizado, do meu ser nas lutas e eventos do cotidiano, que é o que a gente percebe, por exemplo, como, acho que enquanto, né, eu vou acumulando aí, por exemplo, essa experiência profissional, fica mais fácil a gente modificar uma determinada atividade que não dá certo. Você chega com certas perguntas, com uma certa tarefa para a turma e, né, ou alguém te pede para fazer uma determinada atividade, né? Sei lá, você vai participar na aula de outra pessoa, alguma coisa assim. Você chega lá, você vê que aquilo não dá muito certo. Isso em termos de ergonomia da atividade, é o que se chama da diferença entre trabalho prescrito e realizado. Então, o seu chefe começa a pedir uma série de coisas, prescrever uma série de atividades que você não consegue, que está muito distante das condições objetivas em que aquela atividade vai ser realizada. A experiência acumulada, obviamente, ela possibilita que você se adeque às situações. E nesse sentido, então, que ela se efetiva, se realiza, se desenvolve no campo das vivências. E num outro momento em que algo parecido acontecer, você já está um pouco mais preparado para essa adequação, vamos dizer assim, se ela for possível, né? Então, em síntese, há a relação entre Opitz e Perigivani, mas não são sinônimos ponto a ponto. Gente, uma questão, acho que importante aqui, é que Vygotsky fala mesmo em vivências do recém-nascido, que seriam aí a modalidade, claro, mais simples de existência psíquica e a mais especificamente humana. Então, ele não fala de vivências de animais, né, de outras espécies não humanas, não sejamos animais também, né, mas espécies não humanas, ele não comenta isso, assim como ele não fala também de consciência não humana, né? E ele vai falar das vivências psicóticas, por exemplo, as vivências do esquizofrênico, coisa e tal, que aí persistem mesmo que não exista uma personalidade também culturalmente constituída, estrito sensu, né? Então, quer dizer, a gente pode até aceitar a noção de que existam vivências sem que ainda exista sem que necessariamente exista essa personalidade estruturada. Mas conforme vai se desenvolvendo a consciência e a personalidade, esse desenvolvimento determina essa qualidade das vivências. Claro. Então, elas têm inicialmente um perfil inconsciente, uma palavra complicada, né? Mas um perfil não consciente, porque eu não atribuí sentido, a criança, a princípio, ela não atribui sentido às próprias vivências. Ela começa a atribuir sentido mediante um processo de socialização e de repetição. Então,
a cada vez que a criança, vamos dizer, fica com fome, e os cuidadores percebem, dizem, você está com fome, a criança pode abstrair, pode generalizar essa sensação que ela tem e depois dizer também, além de interpretar essa palavra adequadamente, ela também pode dizer estou com fome. E da mesma forma, isso pode se aplicar a outras vivências, né? Vivências que têm conteúdo mais emocional, né? Ou que o meio social vai repetir com uma certa frequência para ela, né? Então, isso, no caso dos educadores, acho que é algo que é preciso também tomar consciência, né? Porque, como diz o Vygotsky, isso se refere tanto ao todo da personalidade como a funções psicológicas parciais, a gente constitui os sentidos a partir dos significados. Quando a gente repete para uma criança, você tem dificuldade, isso acaba, a criança pode atribuir sentido a esse termo e começar a se ver a si mesmo como um indivíduo que está cronicamente com dificuldades. É por isso que a gente precisa sempre reconhecer diferenças, né, de desempenho. A gente sempre precisa, de alguma maneira, perceber que a criança não é apenas a sua dificuldade, por exemplo. Dificuldade temos todos, né? Sempre em alguma coisa também. Bom, então, no texto A Questão do Meio na Pedologia, ele vai dizer que o meio, né, que no russo é sreda, o meio humano tem características irredutíveis em relação ao organismo-ambiente, né, o organismo e meio em outras espécies. De alguma forma, o meio torna-se, pois, internalizado, né? E nesse sentido que a gente entende aí uma constituição mais global, mais sistêmica da personalidade da consciência, do que propriamente apenas de funções parciais, que é o que a gente vê lá naquela ideia muito popular, na formação social da mente, em que o Vygotsky enuncia a lei genética geral do desenvolvimento cultural, né? Princípio que é em si, ele se torna para os outros e depois para si. Ele vai dizer isso, de alguma maneira, também nesse texto que Questão do Meio na Pedologia, né? Que nos tornamos nós mesmos através dos outros. Bom, tentando adiantar aqui um pouco também. Um primeiro ponto, gente, que é bastante delicado, assim, o livro todo ele é um livro que nunca foi preparado para publicação. É um livro póstumo, como vocês podem ver, que Vygotsky morreu em 1934, e até hoje nós não sabemos exatamente quais as condições do manuscrito. Quem diz isso é o próprio Boris Meshcheryakov, nesse texto que eu mencionei para vocês, né, que está nesse dossiê Vygotsky. O Boris afirma que o mais provável é que o manuscrito reduza-se a simples estenogramas de conferências proferidas para uma audiência não muito qualificada, sem passar por qualquer tipo de revisão do autor antes de sua morte. Ele é um texto que tem contradições. O Lições sobre Pedologia, a gente percebe que em vários capítulos ali, eles são notas de estudo do Vygotsky, né? Quando ele me lembro de ter lido um capítulo ali sobre crescimento, sobre desenvolvimento biológico, coisa e tal. O Vygotsky estudando não deixa de ser bastante interessante, a maneira como ele seleciona, né, certos conceitos e ele consegue fazer sentido deles num contexto maior da sua compreensão de desenvolvimento. Mas o que eu quero dizer com isso é o seguinte, em termos filológicos, né, ele não pode ser considerado um texto canônico, né, um texto central, digamos assim, um texto que a gente possa confiar, a gente possa tomar ferro e fogo. Ele é um texto com problemas, e inclusive aquele exemplo que eu estou vendo ser muito comentado, né, da mãe alcoolista que agride os seus 3 filhos, um relato muito breve e com problemas.
A gente vai comentar aqui um pouco também. O Anton Yasnitsky, né, que, a despeito de ser um crítico do Vygotsky, vai trazer toda uma consistência também filológica, né, uma análise do russo que ele utiliza, das confusões aí das edições e tudo mais. Existem notas autobiográficas do Vygotsky, e ele se utilizou, né, notas que o Vygotsky identificou os principais textos da produção dele. Esse livro, Lições sobre Pedologia, ele não consta nessas notas. O Vygotsky não considerou centrais, é um livro que nem existia, basicamente. E se vocês prestarem atenção no estilo, a gente percebe que é um estilo bastante oral. Inclusive, a Márcia Vinha, que foi quem traduziu essa tradução aí da questão da metodologia de 2010, ela procurou respeitar essa oralidade, né? E depois, até o parecerista, quando comentou a tradução, falou que estava oral demais, que estava coloquial demais. Então, essa é a marca do texto no estilo em russo mesmo, né? Se vocês forem pegar Psicologia Pedagógica, por exemplo, que é um texto datado na própria produção do Vygotsky no seu conjunto, né? Tem capítulos brilhantes, muito interessantes, ainda hoje eu gosto muito. Capítulos sobre educação estética, por exemplo, sobre memória, sobre atenção, são excelentes capítulos que eu acho que a gente consegue ainda aproveitar, mas, no geral, o restante está muito longe depois, né, da proposta de psicologia que ele edificou. Mas ali sim você vê o estilo do Vygotsky, né? O estilo do Vygotsky preparado e revisado, né? Que é um estilo muito engraçado, inclusive, nesse momento. Né? Um livro engraçado, os exemplos da psicologia pedagógica são muito hilários até. A Psicologia da Arte é um livro que ele também revisou, né? E que vai ter ali um nível espantoso aí de densidade conceitual e de complexidade. Então, esses são livros que a gente pode dizer, sim, são livros do Vygotsky, também preparados. Quer dizer, cada vez, né, vocês aí também, imagino muitos de vocês tenham feito TCC, mestrado, doutorado, é do próprio processo de escrita que a gente vai revisando, por exemplo, vai comparando, que algo que a gente pensava quando começou a escrever não fica exatamente daquele jeito quando a gente termina, e a gente precisa voltar e reescrever o que estava no começo. Então, isso não foi feito com as lições sobre pedologia, o que gera algumas contradições no texto, alguns problemas, né? Bom, mas de qualquer forma, quer dizer, tem alguns aspectos que são bastante interessantes, que se comunicam. Eu acho que é assim que a gente consegue identificar também o valor de um texto para além de suas próprias irregularidades. Tem um texto, esse sim é um texto muito importante, eu diria, do Vygotsky, que é o Problema de la Edad, está no tomo 4 das obras escolhidas também. Ele é um texto que foi minimamente preparado para publicação, o Problema da Idade, um texto incrível, assim, um dos clássicos, eu diria, da psicologia do desenvolvimento. E ali o Vygotsky já critica a diferença entre índices, critica a ideia de índices absolutos do desenvolvimento, e vai colocando essa problemática dos índices. Então, quer dizer, como que a gente identifica se a criança está se desenvolvendo ou não? Esse que é o problema, quer dizer. Vocês, como educadores ali, né, os supervisores de ensino, no contexto das políticas e tudo mais, como que a gente consegue definir alguns parâmetros, saber se a criança está se desenvolvendo ou não? Vygotsky vai criticar os índices absolutos, os índices gerais de desenvolvimento, vamos dizer assim, que são o que tem um teor fundamentalmente quantitativo. Então, por exemplo, o fato de que uma certa criança... Só um minutinho, gente, tem barulho. Desculpa, pessoal. Então, que uma certa criança começa a interagir com... Antes ela interagia só com uma criança, agora ela interage com 10, vamos dizer assim. Pode dizer alguma coisa? Pode, mas não diz nada em si mesmo, né? Ou que, por exemplo, a princípio ela só vai para a escola, né? A princípio ela só fica com os cuidadores em casa.
depois ela vai para a escola, né, para a educação infantil. Depois ela começa também a brincar na rua, né, se é que isso é possível ainda nos nossos tempos. Que ela, quer dizer, cria pequenos círculos de amigos, no parque e tudo mais. Então, esses são índices mais gerais, né, mais absolutos de desenvolvimento, que eram usados de alguma maneira aí também pelos pedólogos no tempo do Vygotsky. Ele vai um pouco no sentido do Zalkin, né, um grande pedólogo que ele também admirava, pensar numa análise mais qualitativa e mais focada na totalidade dessa relação da criança com o meio, e é isso que o Zalkin chamava de situação social do desenvolvimento. Tá certo? Então, que seria a totalidade mesmo. Embora o termo ele também confunde um pouco, né? Porque a gente pode ser levado a pensar que é só a relação da criança com o meio. Isso, em geral, é o nome das vivências, não o nome da situação social do desenvolvimento. O Zalkin ele tinha ali um plano para análise pedológica da formação do sujeito socialista, que é bastante interessante, né? O Leontiev comenta na sua crítica a Vygotsky, de 1937, se vocês tiverem interesse, tem um artigo que eu publiquei na Psicologia, Teoria e Pesquisa, chamado Leontiev sobre Matéria e Consciência, em que eu analiso a crítica do Leontiev ao Vygotsky, né? E aí o Zalkin ele constitui ali um plano, né, de análise pedológica que vai passar por toda a relação social e também política da criança com o meio, né, de que maneira a criança vai se integrando naquelas instâncias de formação desse novo sujeito socialista, e então como interpretar esse processo aí de inserção, se você tem aquilo que eles chamavam de crianças difíceis, né, que é um termo, pessoalmente, como psicólogo escolar, eu não gosto muito, porque identifica o problema na criança, quando o problema nunca está na criança, ele está na relação das outras pessoas com a criança e das crianças entre si. Então, e aí, essa ideia, né, é o que o Vygotsky vai colocar, que existe uma maior diversidade, assim, tanto física quanto social, que constituem essa totalidade chamada situação social do desenvolvimento. Um sistema de relação único e dinâmico da criança com o meio social que ocorre através das vivências. Certo? Então, essa característica mediadora aqui das vivências vai se apresentar nessa... quer dizer, sempre o meio tal como vivenciado e em relação com uma situação maior do que aquilo que é imediato, que importa na vida da criança. Gente, então, e aí que ele coloca, né, dessa ideia bastante interessante, essa noção de que o encontro com o meio determina o modo como as mesmas circunstâncias de um meio exercem três influências diferentes em três crianças diferentes. Então, que é aquele caso da mãe alcoolista que eu comentava com vocês, as vivências demarcam a temporalidade essencialmente relacional na qual se realiza o desenvolvimento, um tempo psicológico para além do tempo meramente cronológico, que era o que interessava essa pedologia mais quantitativa, né? Pedologia, eu não sei se vocês chegaram a estudar, mas significava a ciência do desenvolvimento da criança. Não era simplesmente psicologia, mas também não era pedagogia, era uma ciência mesmo. A ciência que foi banida por decreto do Stalin em 1936, e que foi em grande medida responsável por praticamente pela eliminação, né, do Vygotsky no comentário soviético. Passar muito por aí, que isso também é um problema bem complicado. Mas, quer dizer, essa noção de que isso eu acho que eu também vejo bastante no contexto da educação, e numa educação, eu diria, que vai se tornando cada vez mais mercadoria, né? Essa expectativa de que as crianças se desenvolvam sempre no mesmo ritmo, né? Então, quer dizer, o ritmo da produtividade aí de novos sujeitos nesse de formação da força de trabalho, vamos dizer assim. Quando, na verdade, com o conceito de vivência, Vygotsky está falando de outra coisa, né? De um tempo psicológico para além do tempo cronológico. Aquilo que eu, de fato, vivencio de uma experiência formativa, que eu, de fato, vivencio da relação com outra pessoa,
inclusive com essa mãe que me agride, é diferente mesmo de outras pessoas que estão envolvidas na mesma situação. E aí que você vai ter certos precipitados, né? Você vai ter, sim, experiências acumuladas, você vai ter a formação da própria personalidade de uma forma diferente para essas 3 crianças que interagem com a mãe. Então, daí que as vivências vão ter uma estrutura prismática, digamos assim. O Vygotsky usa nesse texto aí, se não me engano, essa noção de prisma, né? Então, a análise do meio, do ponto de vista das vivências, permite diminuir significativamente a dimensão e o número dos relacionamentos. Porque são muitos. Né? Se vocês forem tentar mapear toda a situação social e desenvolvimento da criança, vocês vão... Né, a gente vai ficar em apuros, vai ser muito difícil. E aí o Meshcheryakov vai falar que analisar o meio do ponto de vista do sujeito permite que a gente apreenda aquilo que é mais importante do ponto de vista desse desenvolvimento. Então, daí a grande utilidade, até metodológica desse conceito, e o fato de que muita gente vai insistir que ele é importante, tanto numa teoria quanto numa metodologia de análise do desenvolvimento. E aqui eu trouxe para vocês 2 imagens, né, do prisma e do espelho. O prisma sendo um objeto tridimensional que refrata ou decompõe a luz, o espelho que a reflete. Então, essa noção, então, de que nessa relação da personalidade com o meio, você vai ter certos comprimentos também de onda que vão ser refratados, né? Certos aspectos do meio que vão ser refratados na consciência, que vão ser de alguma forma separados, analisados, torcidos, que vão predominar com relação a outros. Então, você não vai ter uma imagem espelhada, digamos assim, na constituição da personalidade. Ainda que, entendendo em termos objetivos, esse meio você consiga, digamos assim, ter certas ideias, né, do que pode estar acontecendo com a criança. Isso é muito importante para a gente não ter uma leitura relativista da vivência, né? Porque a vivência não é algo que se refere apenas ao sujeito, mas sim ao encontro desse sujeito, dessa personalidade com o meio. Então, se você tem um meio, né, que, como no caso relatado pelo Vygotsky, a mãe agride as crianças, né, que infelizmente é algo aí bastante frequente no contexto das adições, das dependências químicas e tudo mais, você vai ter sim um meio nocivo, né, ao desenvolvimento da criança. É um meio que, de alguma maneira, a punição é dispensada sem qualquer tipo de atividade da criança, vamos dizer assim. Você vai ter, potencialmente, a constituição de uma série de problemas de saúde mental decorrentes dessa falta de suporte. Tá certo, gente? E aí eu queria só deixar um tempinho aí para a gente conversar, né, que eu já fui falando bastante aqui. Algumas críticas que precisam ser feitas, né, esse relato do Vygotsky. Em primeiro lugar, ele não é, como tem se falado, também um estudo de caso, né, ele não chega para um estudo de caso em termos de produção de conhecimento em psicologia, né? Não sei se vocês conhecem um pouco de Freud, por exemplo, né, mas o Freud tem relatos aí clínicos, né, estudos de caso que, de fato, primam pela profundidade, né, pelo contato de longo prazo com sujeitos. No caso do Ora, por exemplo, né, o primeiro caso documentado que se tem, se não me engano, em homossexualidade feminina na história da psicanálise. O caso Elizabeth von Lehr, né, o caso das histéricas ali, e o mais célebre que foi o primeiro, que é o caso Anaó. Então, é preciso, isso é bom se fazer, esse é uma forma, né, de produção de conhecimento em psicologia, só que aqui a gente vai ter esse texto, esse relato, ele não tem rigor acadêmico, digamos assim, né? Você não tem dados sobre a criança, né? Você só sabe
Então, falta mesmo informações básicas sobre o sujeito, seu contexto particular e o histórico dos problemas vivenciados. Né? Porque nenhuma mãe também se torna alcoolista por acaso. Isso é importante, né? Se a gente vai fazer um processo de intervenção com essa família. O autor só chega a mencionar a idade, 10, 11 anos, e o gênero masculino da criança mais velha, enfatizando o papel da compreensão, da atribuição de sentidos e, entre outros termos, da tomada de consciência da situação. Algo que me incomoda particularmente também nesse relato do Vygotsky é a forma como ele equipara a figura da mãe e da babá. Né? Em um determinado momento ali ele diz que uma mãe embriagada e uma babá embriagada são a mesma coisa. Né? Não são a mesma coisa. De forma alguma que são a mesma coisa. E isso eu acho que vocês aí também que têm filhos e convivem com crianças são capazes de dizer. É claro que são ambos papéis de cuidado, né, de cuidador. Só que ser agredido pela mãe não é a mesma coisa que ser agredido por uma babá no contexto cultural que a gente tem e frente à centralidade que se atribui à figura materna. Então, são alguns problemas que existem nesse relato. Acho que é isso, gente. Já, sem dúvida, falei muito, né? Desculpa, tem bastante coisa ainda que daria para explorar, mas infelizmente não dá para a gente se aprofundar aqui. Só expôs, quer dizer, não, essa problemática aí que eu acho muito importante. A Sônia tinha pedido, né, para fazer um comentário sobre a questão do meio da pedagogia. E aí está, então. Então, obrigada, gente. Valeu aí a atenção de vocês. Acho que a gente pode conversar.